Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Pessoal, nessa aula agora a gente vai para... lembrando que a gente está em aula de anotações, tá? Em documentação. Nesse curso aqui, a gente já vem com ele ao longo do tempo, né? Trabalhando nessa área de lazer, mas agora a gente vai trabalhar identificador de ambiente e ajustar também, né, o tamanho dos textos, configurar, fazer alguns ajustes principais para deixar mais adequado conforme as normas, né? Então vamos lá. Quem ainda não, quem ainda não acompanha o curso, tá? Esse curso já veio desde o Revit básico, versão 2019, onde eu ensino aqui desde a tela de boas-vindas e vou construindo uma área de lazer, que é um estudo de casos feito para o nosso próprio escritório, tá? Nosso escritório da 3 Arquitetura. E aí eu venho modelando esse projeto em fase de estudo preliminar desde o início. É bastante conteúdo, tá, pessoal? Dei aulas de iluminação, aulas de criar 3D, de vistas. É um curso bem extenso e bem completo, beleza? Agora a gente está na parte de documentação, tá? Que é representação gráfica, com base aqui na NBR 6492, beleza? E nesse caso em específico a gente está trabalhando aqui configurações e anotações do nome dos ambientes, tá? Dos ambientes, depois a gente vai configurar os níveis, textos também e cotas, beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Primeira coisa, pessoal, onde que você encontra esse comando, tá? Ele está aqui na guia arquitetura, no painel ambiente e área. Aqui você vai ter basicamente 3 botões. Ao longo das próximas aulas a gente vai inserir aqui nos outros ambientes e a gente vai explorando cada uso aqui desses botões, tá? Por hora basta vocês entenderem que é o que a gente vai configurar agora, que é o ambiente, que é esse primeiro, que é onde você insere, né, o ambiente. Separar o mouse aqui, ele vai até informar como que se insere isso. Esse separador de ambiente é quando você não tem parede, no caso aqui da área de gourmet, que é aberta, então você tem que delimitar um espaço, tá? E o identificador é quando você já inseriu, né, aqui o nome do ambiente, e aí por algum motivo apagou, e você pode vir aqui em identificador e inserir novamente, tá? Então a gente vai fazendo aqui um a um, passo a passo, mas o que de fato interessa nessa aula é configurar esse ambiente, tá? Essa configuração desse identificador de ambiente. Então, o primeiro modo, você vai na arquitetura ambiente e quando você move o mouse para um ambiente que ele esteja fechado, tá? No caso aqui com paredes, as portas e esquadrias também identificam isso, tá? Basta que na configuração tanto das portas como janelas você deixe que identifique para fechar o espaço, beleza? Então, você clica aqui, automaticamente ele já insere o nome do ambiente e o número. Esse é o padrão do Revit, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui a porta, se eu clicar nela aqui, ó, e inserir aqui, o que acontece? Ela é dada como um elemento de parede, tá? Então, ela já fecha o ambiente, beleza? Ele já está aqui como uma função interior, tá? Que foi essa porta que está aqui. Fechamento da parede por hospedeiro, beleza? Então ela já é uma parede que ela fecha o ambiente, assim como a janela também, ela já é tratada como um elemento que fecha o ambiente. Então esse comando ele já capta isso, beleza? Vamos lá. A outra questão é que, bom, eu inseri isso aqui, mas a gente vai aprender nessa aula, tá, pessoal? Então, inclusive, pode ser que seja uma aula um pouquinho mais extensa, mas eu vou tentar abordar o conceito desse nome de um ambiente e configurar para tirar várias dúvidas, praticamente todas aí, em relação a esse comando, tá? Então, é muito importante, vai ser uma aula bem completa, em que eu vou inserir o ambiente, configurá-lo, como eu já falei, identificação da área. Vocês vão poder habilitar o perímetro, colocar a numeração, o volume também do ambiente é necessário para quem trabalha com ar-condicionado, é importante. Então vai ser uma aula bem completa, fiquem até o final que eu acredito que vai valer muito a pena, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, se você tem uma inserção aqui do ambiente,
você vem aqui em editar tipo, você vê que a habilitação está apenas em exibir número do ambiente, tá? Então você pode exibir o volume e exibir a área, beleza? Quando você aplica e ok, o que acontece? Vou só clicar aqui e afastar. Ele já vem com tudo, mas aí o grande problema é o seguinte: às vezes você quer colocar as duas informações, tanto o volume quanto a área, e aí vem informações sobrepostas uma em cima da outra. Então isso aqui não funciona caso você queira as duas informações. Funciona se você quiser um ou outro, certo? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, nesse caso em específico, é editar essa família, tá? Para tirar a sobreposição, beleza? Então eu clico nela, editar. E aqui, ó, movendo para baixo, tem uma guia automática azul aqui, que ele vai centralizando o nome. Então, você move aqui um pouquinho, ou vai simplesmente na seta do teclado aqui, move para cima e para baixo, que ele já coloca, tá? Então, você consegue resolver essa projeção, tá? Eu já vou, antes de configurar tudo, eu vou fazendo passo a passo e carregando no arquivo, para que vocês fixem mais, tá? E fique mais didático. Então, vamos lá, eu vou carregar, não vou salvar essa família por hora, tá? Não vou salvar. E agora eu vou substituir a versão existente. Ó, eu já consegui aqui resolver o problema da sobreposição, um em cima do outro, tá? É bem simples de fazer isso aqui, tranquilo? Aí, pessoal, a outra coisa que vocês podem se deparar é o seguinte: poxa, mas eu quero organizar isso aqui de modo que a área fique mais acima, o número fique abaixo e esse volume fique depois da área. Você pode também fazer da mesma forma que a gente fez aqui agora que você já fez a primeira pergunta que já deve vir é isso, então é semelhante, tá? Vem aqui e eu consigo arrastar, seleciono, tá? Esse nome aqui eu arrasto para baixo, tá? Posso selecionar todo o grupo aqui, ó, tá vendo? O retângulo, às vezes, pessoal, do nome tá bem na lateral, porque ele identifica que você pode colocar um nome maior, tá? Então a seleção às vezes tem que ser um pouco abrangente aqui para pegar tudo, tá? Então você colocou aqui, selecionou, você vem colocar, ajusta aqui até mais ou menos aqui nessa posição, tá? Beleza, feito isso agora, vou carregá-lo novamente, certo? Não vou salvar, tá? Vou substituir a versão existente. Olha só o que acontece. Se eu, por acaso, clicar aqui na família e vir editar e tirar aqui, por exemplo, o número do ambiente, ok, as informações aqui vão aparecer tranquilamente. Mas, caso eu queira o número do ambiente, olha o que vai acontecer. Aquele retângulo que estava lá na família, ele agora fica sobreposto aqui aos nomes, né? Ele deveria estar aqui no número 1. Por que isso acontece? Vamos resolver esse probleminha também, tá? Eu clico aqui novamente, editar a família. Agora eu vou digitar o comando VG ou, tá? Visibilidade gráfica, que é em vista. Você vem aqui em visibilidade gráfica, beleza? E você vai abrir essa janela aqui. Em categorias de anotações na guia, você vai marcar essa primeira caixa, exibir categoria de anotações nessa vista. Você aplica OK, você percebe que agora fica visível aquele retângulo, tá? Para selecionar, você pode fazer da seguinte maneira: aproximou o mouse da linha, Tab, ele pega todos e você clica, tá? E aí com a seta do mouse, do teclado, você pode mover até baixo, beleza? E ele já fica aqui nesse local aqui bem centralizado, na verdade, com o nome, tá? E aí eu carrego novamente, não vou salvar, substitui a versão existente, pronto. Aí eu resolvi aquele problema que o retângulo, estava sobreposto aos nomes, tá? Então é bem simples, só basta você edita a família, recapitulando, e vem aqui em visibilidade gráfica, tá? Em vista, e deixa essa caixinha aqui marcada, tá? Que aí você deixa essa opção. Não quero ver o retângulo aqui na edição, pode desmarcar novamente e dar OK, fica só o número aqui sem problema, tá, pessoal? A outra
questão que você pode fazer é o seguinte. Às vezes, deixa eu entrar aqui na guia aqui em cima, tá? Eu estou na família e aqui na guia do trabalho da planta. Às vezes você não quer, tá, que esse retângulo apareça junto com o número, né? Nesse caso. Então aqui, vamos supor que eu quero aqui editar, tá? Não exibir realmente esse número, beleza? Dá OK. E aí, tudo bem, você retira e coloca esse retângulo a hora que você necessitar. Mas se você quer que, por algum motivo, não tenha o retângulo, somente o número, tá? Tem uma opção que é deixando a família mais preparada, que é parametrizar esse retângulo, deixando ele nessas opções aqui, ó, de forma que você marque habilita e desabilita, para quem quer ou não usá-lo, beleza? Então vamos lá, eu vou editar novamente família, já estava até aberto aqui em cima, mas eu cliquei em editar. Pode ir pelo comando também do teclado VG ou aqui por cima, tá? No caso, visibilidade gráfica, se você fez configuração dos comandos, eu ensino aí no curso fazer essa configuração, tá? Exibir, novamente, OK. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, tá, pessoal, um parâmetro, tá? Esse parâmetro onde que eu crio ele para a visibilidade desse retângulo. Eu venho aqui, ó, tipos de parâmetro de família, certo? Nessa janela aqui que abrirá, lá no editar, lembra que tem exibir nome, exibir número de ambiente, exibir área. Então eu posso criar um novo, tá? Vou criar esse novo aqui. Nessa janela que vem aqui, eu vou colocar, por exemplo, exibir linha de numeração, tá? Nesse caso aqui, numeração. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, não tem problema, tá? A disciplina comum, beleza? Porque a gente trabalha aqui nessa área da arquitetura. Linear, o parâmetro, a gente coloca aqui sim e não, para que você habilite ou não essa visibilidade. E o parâmetro de grupo é o seguinte, é gráficos, tá? É como está aqui em cima nesse grupo. Então a gente vai colocar no mesmo grupo de gráficos. OK. Aplicar. E OK novamente. Pronto, fiz o parâmetro, é uma coisa, tá, pessoal? Ó, se a aula estiver muito rápida, dê em pause, recapitulem essa aula quantas vezes for necessário para que vocês realmente aprendam, porque é um comando muito importante, beleza? Assiste uma aula toda sem anotar, depois assiste anotando, e depois vai para a prática. Talvez em 3 vezes, para quem tem um pouco mais de dificuldade, é mais interessante, tá? De estudar. Às vezes tem aulas que eu mesmo faço isso, também estudo, e é assim mesmo, tá OK? Então, beleza. Feito isso, fiz o parâmetro. Agora eu tenho que habilitar esse parâmetro nessas linhas. Então, basta que eu clique nelas, tá? Aproximou o tab, cliquei em todas. Logo aqui acima, em subcategoria, vai ter identificador de ambiente, tá? Perdão, pessoal, esqueçam, tá? Esse comando aqui. Na verdade, você vem aqui na paleta de propriedade, invisível, tá? Você tem aqui esse símbolozinho aqui ao lado, que é parâmetro de família associado, tá? Não confundam, não vão aqui em cima em subcategoria, não. Isso ali é outra coisa. Cliquei aqui nesse botãozinho, apareceu essa outra janela. Aí, o que eu criei no grupo lá foi exibir linha de numeração, então eu vou dar OK. Agora sim, o parâmetro que eu criei aqui no grupo, né? Que eu criei aqui como comum, disciplina linear, gráficos, está agora associado a essas linhas, tá? Vou até centralizar aqui um pouco mais, beleza? OK. Aí agora eu vou carregar para ver se está funcionando lá no projeto, beleza? Então eu vou salvar agora, substituir a versão. E agora, clicando aqui, às vezes eu quero que apareça o número, mas não quero que apareça o quadro. Então, posso clicar aqui em editar e desmarcar aqui, por exemplo, exibir linha de numeração. E OK, pronto, vou lá, tá tudo certo. Já deixei só a numeração. Fechou? E agora, pessoal, feito esses parâmetros, você pode ter necessidade, tá, do perímetro aqui do ambiente, ou seja, a soma dos lados, para que você
possa fazer, por exemplo, uma cotação dos rodapés, possa ter ideia de quanto de fita ou área que você precisa medir em relação ao perímetro, conforme o uso que vocês necessitarem, tá? Tem a área quadrada, o volume, agora eu precisaria do perímetro. Então você pode clicar aqui em editar. Agora é um pouquinho diferente, bastante atenção, tá? Editar. E aí eu vou fazer o seguinte. Como eu já tenho aqui o nome do ambiente, a área e volume, eu vou deixar o perímetro, vou selecionar esses dois aqui abaixo, tá? Vou pegar uma seleção mais para fora aqui. Vou movê-lo para baixo aqui, para que o perímetro fique depois da área, tá? Ok. Agora, onde que eu consigo colocar esse perímetro? Tá? Vocês podem vir aqui na guia criar. Aqui agora é texto, legenda, beleza? É legenda e não texto, tá, pessoal? Quando você clica aqui, ele abre uma janela, essa janela aqui. E aí, nessa janela, você tem todas as informações pertinentes ao que se configura de um ambiente. O acabamento da parede, acabamento do forro, comentários, departamento, nome, nível. Esse nível aqui, inclusive, não é o nível que é a cota do pavimento. No caso, pavimento 1, pavimento térreo, pavimento superior e assim por diante. A numeração, como é que já tem aqui, e o perímetro está aqui. Como é que eu faço? Cliquei no perímetro, cliquei nessa setinha verde aqui, ele veio para o lado direito. Não quero vermelha, ele vai para o lado esquerdo, tá? Então, vou colocar aqui o perímetro, vou aplicar e OK. Beleza? Ele vai ficar aqui em polegada, não se preocupem, pessoal, porque isso aqui só é digamos assim, um nome fictício para o comando, tá? Então, movendo aqui, ele vai dar o eixo. Já deixo ele aqui, tá? Posso mover um pouquinho mais para baixo. Não se preocupem também com o tamanho e numeração, a gente vai fazer isso logo mais. E vou carregá-lo. Não, tá? Não vou salvar. Substituir a versão existente. Pronto, agora já tem o perímetro, certo? Como que eu confirmo isso? Pessoal, quando eu estou trabalhando com cotas e alguma coisa do tipo de anotação, eu costumo deixar aqui ó, esse nível de detalhe embaixo, tá? Só porque as paredes ficam com muita informação e eu acho que fica ruim. Vou apagar essas cotas aqui por enquanto, para não confundir, e vou fazer outras cotas. Cota também, pessoal, a gente vai aprender em aulas futuras configurar, tá? Aqui, ó, as paredes, vou fazer essa cota nesse sentido e nesse aqui, só para a gente, né, ver se está tudo certinho. Então, 3 mais 2 aqui seria 5, né? Vezes 2, porque os outros dois lados daria 10. Então, está tudo certinho aqui, conforme o perímetro. Fechou? Então, essa é uma informação básica que vocês fazem para colocar o perímetro. Agora, vamos supor que aqui você queira deixar só a área aqui, nessa configuração. Se eu clicar aqui em editar, a gente já viu isso aqui, vou deixar só a área, né? O que vai acontecer? Opa, o perímetro ficou. Qual que é o problema? Se eu clicar aqui, cadê o parâmetro associado? Não tem. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as linhas, para deixar ele aqui, tá? Então, vou clicar no nome, editar família, e aí aqui tá aqui o perímetro, certo? Esse trecho. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no grupo de tipos de família, e aí eu vou criar um novo, chamado de perímetro. Lembrem-se que aqui eu estou deixando marcado como tipo e não instância, tá? Por quê? Porque o tipo é quando eu vou clicar em editar aqui tipo da propriedade, você configura para todos ao mesmo tempo. Se for instância, você tem que configurar um por vez. Depende muito da situação. Eu uso isso muito quando eu estou modelando, na verdade, quando eu faço modelagem no local, que são móveis ou algum elemento que ele é bem específico, ele é personalizado. Então, não tem vários desse modelo. Aí, às vezes, eu deixo aqui como instância esses parâmetros. Com o tempo, vocês vão entender melhor, tá? Mas nesse caso aqui de tipo, eu coloco como perímetro, certo? Para identificar, disciplina comum. O tipo de parâmetro é sim, não, o que eu quero ou não ver. Parâmetro de grupo, que é esse que está aqui que a gente está fazendo, é o de gráficos. Vou dar OK. Pronto, agora ele já aparece aqui. Os outros estão desmarcados porque quando eu edito a família, ele segue
o que eu configurei lá no projeto, quando eu estava inserindo, tá? Então, agora sim, tu tem um perímetro, aplico OK. Já está resolvido? Não. Eu tenho agora que clicar no nome. É sempre assim, o Revit, você cria um parâmetro, você vem no objeto, no elemento, na verdade, e associa ele, tá? Então, eu clico aqui nesse perímetro e vou associá-lo aqui na visibilidade, tá ok? Ó. Cadê aqui? Visível, ele está sempre visível, né? Então, vou aqui nessa caixinha ao lado, parâmetro de família associado, e aí eu vou colocá-lo como perímetro aqui, ok, beleza? Para não ficar essa polegada, quem tiver incomodado com isso, tá, pessoal? Pode mudar aí, mas a gente já vai configurar mais algumas coisas e vocês vão entender como que a gente altera isso, tá? Não se preocupe. Então, eu vou lá de novo, carregar. Eu estou fazendo vários passos, na verdade, por vez, pessoal, para vocês pegarem bem. Porque se eu colocar toda a informação, e aí eu acredito que fica muito complicado e não fica didático. Então, eu vou salvar, carrego novamente. Vocês veem que eu carrego várias vezes, tá? E aí, só para deixar a área aqui, ó, e o perímetro, perdão, agora eu posso editar e o perímetro já está aqui, ó. Desabilito, pronto, o perímetro já sumiu, já saiu, foi embora. Beleza? Agora vamos habilitar todos, tá, pessoal? Se vocês entenderem agora outra configuração, exibir a linha, todo mundo. Ok. O que acontece? Agora vamos supor que você queira a identificação, por exemplo, aqui do perímetro. Na versão 2015 você ainda não tinha nem o M aqui, ó, do perímetro, tá? E algumas versões, também na versão 2015, você tinha um problema aqui do volume. Se por acaso não estiver aparecendo volume para vocês podem vir aqui, né, em arquitetura. Tem aqui o ambiente e área, tem uma setinha, vocês aqui em cálculo de volume. Você pode deixar aqui a área e volume, porque se você deixar aqui ó, somente áreas e OK, ele some, ele deixa não calculado. Ele some com volume. Então, nessa versão 2019 já corrigiram isso. Então, se por acaso não estiver, área e volume vocês acionam aqui, tá? Se tiver algum problema, beleza? Agora eu quero as unidades, beleza? Até que o M aqui, nas cotas, por norma, não é exigido, tá? E eu acho, sim, particularmente que esse M na frente das cotas, ele polui muito o desenho, fica com muita informação. Então, se eu digitar aqui o N de unidades, tá? Eu posso vir aqui em linear e tirar essa opção aqui, ó, símbolo de unidade, para nenhum. Ok, que eu mais prefiro aqui, né? E vou dar ok. Tá? Ele sumiu aqui da cota, mas também sumiu do perímetro, né? E aí, para metro quadrado e metro cúbico, ele conservou. Aí, como que eu faço isso? Porque as cotas eu não quero. Por norma não é exigido. Mas no perímetro eu preciso do M aqui para dizer que é linear. O M é de linear, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora a gente vai trabalhar com sufixos e prefixos. Também bastante atenção para essa parte, tá? Então, eu vou clicar novamente, editar família. É um pouco exaustivo, pessoal, já falei, mas é muito importante, porque uma vez só que vocês aprenderem isso aqui, vocês dominam esse comando, tá? Então, editar família. E aqui, ó, onde está o perímetro, eu vou clicar e vou editar legenda. Beleza? E aí eu tenho aqui, ó, prefixo. Eu posso colocar, por exemplo, um P de identificação, espaço, igual, espaço. Aqui, em vez de ser polegadas, eu vou colocar aqui 100. Só como identificação, não é isso que vai aparecer lá. E no sufixo eu dou um espaço e M. Minúsculo, tá, pessoal? O espaço, depois do P, depois o igual e antes de criar o M. Certo? Tudo certinho aqui e aplicar OK. Beleza? Já que eu fiz isso no perímetro, pessoal, já aproveito para colocar aqui também na área, tá? Clico aqui na área. Nesse caso da área, eu já tenho uma unidade. Só preciso aqui do prefixo, tá? Então, A maiúsculo, espaço igual, espaço. OK. E o volume, vou identificar somente com um V, tá? Clico no volume, editar a legenda. No prefixo, V maiúsculo, espaço, igual, espaço. Sempre assim, tá? V, espaço, igual, espaço. OK.
Pronto, aqui só está como uma amostra, tá? Para configurar a família. Agora eu vou carregar. Não vou salvar por enquanto. Substituir a versão existente. Olha só, já consegui resolver o problema das unidades, que eu não coloco ali nas cotas, e consigo manter as unidades de metros quadrados que já tinham, né, da volume, e agora do perímetro, que é linear, ele agora aparece com o M aqui. Agora sim, está tudo identificado, tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Aí, pessoal, o tamanho aqui do texto é duas coisas, tá? Bem importantes, e não confundam. Uma coisa é o tamanho em relação a essa escala que está aqui, ó, da janela, que o Revit ele ajusta. Então, se colocar 1 para 100, fica todo mundo aqui gigante, tá? E às vezes 1 para 100 você até configura esse nome aqui menor. E 1 para 50, né? Fica aqui mais adequado, mas mesmo assim, esses tamanhos ainda estão grandes, tá, pessoal? Eu, para auxílio, eu uso muito essa tabela aqui, ó, que eu já falei, tá? Eu dou os créditos ao Luiz Cândido aqui. Ela me baseia muito por tamanho, né, de arquivos aqui, por tudo que a gente vai fazer na norma. E aí, na norma mesmo específica da BNT aqui, eu pelo menos não encontrei, tá? Quem encontrar me avise em outro material, beleza? Mas por a norma aqui, eu vou abrir para vocês aqui, e eu não encontrei assim especificamente do ambiente, tá? Por isso que eu vou usar essa tabela. Mas se eu clicar aqui na 6492, que é o que eu já venho usando como auxílio, tá? Eu venho aqui, ó, folha, muita configuração do gráfico, norte, os acessos aqui, o nível, enfim, muita coisa tem, o nome das portas, tudo, toda identificação. Só que eles aqui colocam como um quadro, né? Um quadro de identificação de área. Então ele coloca o nome do ambiente e identifica pelo quadro. Eu acho legal também, é organizado. Mas para quem quer só colocar o nome do ambiente, não vai servir esse quadro, tá? Aqui também, sobre mapas quadrilha, a gente vai ver ainda muito detalhe a respeito dessa norma, tá? E aí, por não ter ela aqui, eu adotei essa aqui, que você tem o nome do compartimento como 2,5 milímetros, que é na régua 100, né? Para quem faz à mão. E o texto pequeno para área, cota e tudo, eu vou adotar aqui 2, beleza? R8, 2. Ou até mesmo, se você quiser adotar 2 milímetros, para tudo pode ser, deixando só o título como negrito. Então vamos lá para a aula. Essa tabela aqui também é muito bacana, eu já venho inserindo ela aí nas aulas de anotação, porque ela me serve para muita coisa, principalmente quando eu estou configurando aqui no Revit. Beleza? Então vamos lá. Agora ajustar os textos, beleza? Sem ajustar a escala, que é outra coisa, que da janela, né, do Revit. Ele se ajusta. Então eu cliquei aqui e vou editar a família, tá? Nesse caso, esse nome aqui, eu vou aqui em editar tipo, que está aqui, ó, 3 milímetros, editar tipo. Vou duplicar para não perder a origem do Revit, tá? Vou colocar aqui como 2,5 milímetros. Negrito, para identificar. Pode ser 2 milímetros também, pessoal, quem quiser. Às vezes 1 para 100, a galera gosta de usar 2 milímetros para não ficar muito grande. Eu acho que é saudável, vocês usam a configuração que vocês também adotarem aí, tá? Inclusive os nomes aqui dos ambientes, o que você vai deixar ou não, se a área, perímetro, volume, isso vai de vocês, tá? Depende do projeto. Ok? Agora venho aqui na janela configurar isso, tá? O texto aqui como 2,5, certo? E marcar aqui com a opção negrito, beleza? Ok, já ajustou. A área, vou clicar nela aqui, editar tipo, duplico novamente. Nesse caso, vou deixar só 2 milímetros, tá? Para identificar. E não tem negrito, tá? Então, só 2 aqui. O negrito eu não marco, ok. Preciso clicar uma por uma? Não, pode ser selecionar todo mundo aqui, ó. Todos os textos, você vem aqui em filtro, caso pegue o retângulo. Vem aqui identificador de ambientes, deixa só ele marcado e aplicar ok. Agora sim, eu venho aqui e como eu já criei a configuração de 2 milímetros, eu só marco aqui 2 milímetros. Ó, já fica tudo organizadinho, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mover todo mundo aqui para baixo com relação a esse eixo aqui, essas linhas de
de eixo aqui, no caso, que são planos de referência, tá? E vou ajustar aqui um pouco mais próximos os nomes aqui, ó, uns dos outros. Ficar um pouco bem mais arrumado aqui, tá? Arrumem conforme vocês acharem melhor. Esse retângulo também está muito alto. Aqui. Para numeração também eu acho que aqui está muito alto. Uma dica, quando vocês querem aumentar os dois ao mesmo tempo aqui do lado, tá? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Vem aqui na cota. Eu marco de um lado, do outro e no meio. Puxa aqui para baixo, eu marco essa opçãozinha EQ. E o que eu movo de um lado, move do outro lado. Tá? É bem interessante. Para 101, poxa, tem bastante ambiente. Então, até aqui eu acho que tá bom. Tá certinho. Posso apagar de novo essa cota. Tira o EQ para apagar, tá? Então, acho que tá ok. Vamos mover um pouquinho mais para cima. Ó. Acho que tá bacana aqui. Pelo menos percebo que tá bom aqui. A seleção às vezes não pega porque você tem que pegar de fora, porque o retângulo é maior dos nomes. Então, feito isso, eu configurei todo mundo aqui, bonitinho, tá? E agora eu vou carregar, não vou salvar agora, e substituir a versão existente, beleza? Ó, agora sim, já ficou bem mais adequado. Agora eu posso até já arrumar aqui o nome do ambiente, ó, clico 2 vezes. Área, ponto de serviço. Que é esse ambiente aqui, ó, já fica tudo configuradinho, bonitinho, beleza? Quem preferir 2 milímetros aqui, pessoal, também não tem problema, ó, porque às vezes fica muito grande, tá? Posso editar aqui a família, que eu acho que vai muito aí de um bom senso, tá? Clico aqui, editar, vou duplicar aqui, ó, vou deixar 2 milímetros negrito, vou criar outro, ó, 2 aqui em vez de 2.5, 2, ok. Vou carregar aqui, ó. Substituir, pronto. Acho que fica mais comportado também, né? Esse texto, beleza? Pessoal, isso aqui é a configuração. Agora, quer salvar essa família? Coisa mais simples, a parte mais difícil já passou. Clica aqui, editar. Você vai salvar aqui, ó. Salvar como salva normalmente, só que é uma família. Aqui, inclusive, o arquivo é RFA, tá? Vou salvar nessa aula de hoje, para deixar esse arquivo disponível, para quem quiser tirar dúvida. Tá, beleza? E a pasta, para quem quiser acesso, pessoal, me manda e-mail na descrição do e-mail abaixo aí, que eu adiciono vocês nas videoaulas para vocês terem esses arquivos, tá? Inclusive do curso inteiro. Identificador de ambiente. Aí eu vou colocar aqui. Eu geralmente coloco aqui, eu substituo o meu, tá? Como DM, para identificar. Vocês podem colocar aí. A identificador de ambiente. Identificador de ambiente, beleza? E vou salvar, porque aí eu já tenho ele completo. Sim, agora carregar e fechar, já salvei lá. E se eu quisesse inserir em outra área, em outro local, né, já está prontinho aqui para inserir, beleza? Vou até clicar aqui, deixa eu ver se ele colocar aqui os dois, ele vai sobrepor a área, tá? Não preciso de 2 no ambiente, só cliquei para deixar aqui. E aí eu posso deixar aqui, ó, o que eu configurei está aqui em cima, ó, certinho lá, ó. Aí você já tem pré-configurações se você quiser só com área, tá? E do perímetro aqui. Isso aqui são outras configurações que a gente vai criar aqui parâmetros só para isso. Aí eu vou separar uma aula porque já está muito longa. E nessa aula aqui eu configurei todo mundo aqui no identificador de ambiente, tá bom? Aí já é uma outra questão, beleza? Que é configurar os tipos aqui adequados só para área, só para volume, tudo certinho separadamente, tá ok? Então, pessoal, para essa aula aí, isso é um pouquinho mais extensa mesmo, mas eu quis abordar muito assunto em relação a esse comando, que às vezes gera bastante dúvida, salvar também ele, a gente passou por inserir ele, tirar os números, acionar ou não o retângulo, a gente configurou os perímetros, né? Colocou que não tinha, colocamos parâmetro de visibilidade associado, foi muita informação e os textos também que a gente configurou, tá bom? É uma aula bem completa mesmo, tá ok? Pessoal, para quem já vem acompanhando esse curso, peço muito de vocês um favor, que é ativar o sino aí
se inscrever primeiro, tá? E ativar o sininho das notificações, porque quem for inscrito já vai ser notificado assim que eu postar novas aulas, beleza? E compartilhando esse material, pessoal, dando um like aí, compartilhar para mim, me ajuda a divulgar mais ainda esse trabalho, beleza? Porque eu faço ele aqui todo gratuito, é um curso bem completo, e aí para que chegue isso para mais pessoas e o YouTube entenda que isso seja relevante, tá ok? Espero que tenham gostado, até a próxima aula.